José, bem-vindo ao nosso primeiro Conversas com em tempos de confinamento. Obrigado, Obrigado, Miguel. obrigado ao José Sá Carneiro por estar connosco e interromper as milhentas conferências telefónicas que nós temos agora nesta altura. Muito bem. Portanto, o tema que o José hoje vai partilhar connosco e vamos conversar é exatamente o tema da utilização dos elevadores e da utilização das escadas rolantes e outros equipamentos similares, que é especialmente importante agora nesta fase em que estamos de forma faseada a começar a regressar aos escritórios. E, portanto, nesse sentido, aquilo que eu penso que está na cabeça de muitas pessoas é ter a vossa perspectiva sobre quais são as questões mais críticas relativamente ao uso destes equipamentos, portanto, dos elevadores, das escadas rolantes, etc., agora que vamos voltar aos escritórios. Miguel, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Acho que é uma iniciativa ótima em termos de confinamento. Realmente, a questão que coloca é uma questão que nos começou a preocupar no exato momento em que os edifícios começaram a ser desocupados. E em que nós percebemos que, de alguma forma, algum dia íamos ter de fazer a retoma. Porque todos nós ouvimos falar em distanciamento social, e distanciamento social dentro da cabine do elevador claramente não é o mais fácil das estratégias, não é? E como tal, por sabermos que os elevadores são espaços confinados, utilizados por milhares de pessoas todos os dias, é que o desafio que se coloca a quem gera edifícios e à nossa indústria é garantir claramente que os elevadores deixam de ser agentes ativos da contaminação para ser agentes ativos da prevenção. E, portanto, essa é a grande questão que se coloca. Se formos então para as escadas mecânicas e tapetes, aí já estamos a falar de edifícios que levam dezenas de milhares de pessoas, que não sendo espaços confinados, todas as pessoas colocam a mão no corrimão. E, portanto, temos ali pontos de contacto intenso, não é? Que podem ser promotores, se não houver os devidos cuidados, realmente do aumento de contágio e, portanto, de falharmos esta luta que o país como um todo tem conseguido conter. Okay? E como é que vocês estão a trabalhar isso com os vossos clientes? Portanto, estão a ser os clientes que estão a ir ao vosso contacto ou têm sido da vossa parte uma atitude mais proativa de explicar às pessoas, bem, vocês agora vão voltar aos escritórios, as pessoas vão ter que utilizar, em alguns sítios podem não se utilizar, mas a maior parte dos edifícios tem que se utilizar os elevadores, é impossível as pessoas deslocarem-se dentro dos espaços. Como é que está isso a acontecer? Como lhe disse, logo na fase do início do isolamento social ou do confinamento, nós começamos internamente a perceber quais eram os grandes desafios que se colocava à nossa indústria. Reunimos os nossos centros de engenharia em Portugal, reunimos as pessoas que estão na linha da frente, no contacto com os clientes, reunimos a engenharia, a nossa supply chain, e começamos a desenvolver soluções, seja a nível de serviços, seja a nível de produtos, que permitam garantir uma utilização segura dos elevadores em tempos de pandemia. Eu não gosto muito de lhe chamar Covid porque eu acho que a pandemia Covid despoltou e trouxe atenção para estas questões, mas eu acho que estas soluções vão perdurar no tempo, porque os elevadores serão sempre elevadores com contacto intenso e serão sempre sítios confinados e, portanto, as soluções que estamos a desenvolver são precisamente para o futuro. Nós optamos por lançar a nossa nova linha de produtos e serviços nesse âmbito, que é a nossa linha de soluções de prevenção de contágio, no primeiro dia em que se iniciou o desconfinamento, portanto lançamos os produtos e serviços na segunda-feira. Evidentemente que previamente com alguns parceiros-chave dos setores mais afetados por esta pandemia, nomeadamente, como disse bem, os escritórios, mas também a hotelaria, as unidades de saúde, os lares. Portanto, com alguns clientes-chave testamos as soluções para ver a sua receptividade, digamos assim, e recolher dados interessantes para o desenvolvimento dos produtos e naturalmente que a partir do momento em que proativamente lançamos para o mercado e lançamos para estes segmentos que lhe referi, temos tido bastantes questões que nos são feitas por quem gera estes edifícios.
porque são questões muito pertinentes. É natural que num edifício de habitação é muito fácil dizer anda pelas escadas ou andem só os elementos da mesma família dentro do elevador. Num edifício de escritórios, onde trabalham 3.200 pessoas, com 15 pisos, dizer às pessoas para ir pelas escadas, vá, começa a ser um bocadinho, vá, e é bom, garantir a saúde, mas nem sempre é possível. E pedir-lhes distanciamento social quando são 3.200 pessoas no fluxo vertical no edifício, poderá não ser tão simples. E, portanto, isso obrigou-nos claramente a criar soluções que permitam reduzir a probabilidade de contágio. E há realmente as questões de bottleneck, não é? Todos nós estamos habituados a ver ao início do dia, somente ao início do dia e na hora do almoço, as filas para os elevadores. Certo. Aquilo que eu também aproveitava para perguntar é, e nós vamos partilhar com os nossos colegas o documento que vocês fizeram, se das soluções que vocês têm, várias, desde o estudo do tratamento das cabines com ozono, ou com luz infravermelhas, ou até a questão da chamada do elevador com, por exemplo, utilizando o smartphone, portanto sem ter que usar a betoneira. Existem algumas soluções que vocês já estão a sentir que são prediletas, portanto, por serem mais fáceis de implementar, ou por as pessoas. Há também aqui uma questão de percepção de segurança, ou das pessoas se sentirem mais seguras com determinadas soluções, se existem algumas que já estejam aqui no top em detrimento de outras? Ou... Essa questão é muito interessante, porque depois depende também um bocadinho do segmento em que estamos a falar. É lógico, também estamos apenas com uma experiência de uma semana de abordagem direta ao mercado e, portanto, isto poderá evoluir. Mas, de facto, a solução preferida dos gestores de edifícios é claramente a solução que elimina o risco, que é a solução em que as pessoas não precisam tocar nos botões do elevador e que tocam apenas no seu smartphone, em que já tocam diariamente. E, portanto, tem claramente, sendo a solução tecnologicamente mais avançada e, portanto, mais passível sendo mais onerosa e sendo passível de uma mais difícil implementação, ok? É claramente a solução que está a ser preferida. As soluções de tratamento para ozono, as soluções permanentes de ozono e as soluções de ultravioleta, são soluções que também estão a ter alguma procura, mas a primeira que nos perguntam é claramente a solução o que nós chamamos touchless, ou seja, trabalhar com o elevador, o utente de trabalhar com o elevador sem ter de tocar nessa. E essa realmente por eliminar completamente o risco. O que não resolve é depois o que se passa dentro do elevador. E eu agora ia perguntar, dentro do elevador, pela questão do espaço reduzido, não é? Se nomeadamente em termos da Direção-Geral de Saúde, se já existe alguma diretiva, se existe alguma recomendação, ou até, se não havendo DGS, se vocês têm conhecimento de outra entidade homóloga da DGS que noutro país já tenha produzido alguma indicação e que indicações são essas? Qual é a tendência? Nós claramente vivemos tempos, estamos a trilhar caminhos desconhecidos, não é? A própria DGS tem emitido as suas orientações de forma gradual à medida que os desafios se aproximam. E uma preocupação, e bem, da Direção-Geral de Energia foi emitir orientações relativas à utilização dos elevadores, principalmente em edifícios habitacionais. E bem, porque se estava todo o país confinado em casa, a primeira prioridade era claramente definir orientações sobre como é que se utilizam os elevadores da própria casa. E aí recomendam, claro, a evitar o uso dos elevadores, ponto 1, a não ser possível andar sozinho ou apenas com membros da própria família. E isso faz todo sentido. Aproximamos-nos, de facto, agora de uma altura em que os escritórios começam a ser ocupados, que os hotéis começam a querer reabrir. E, portanto, impõe-se de facto, e eu assim espero que seja, aliás, nós próprios já manifestamos a nossa disponibilidade perante a Direção-Geral de Saúde de colaborar na emissão, na elaboração dessas novas orientações técnicas para esse tipo de edifícios, porque, vamos ser claros, não é impossível garantir a distanciamento social de 1,5 m, 2 metros dentro de um elevador, só tem de andar uma pessoa. Isso é impensável num edifício de escritórios ou num edifício hospitalar. E, portanto, impõe-se de facto que existam orientações para isso.
nomeadamente à forma, por exemplo, como tem sido feito, como a Direção-Geral de Saúde tem feito e bem, com os transportes públicos, com os táxis, em que define coisas tão simples como é necessário reduzir a capacidade de carga em 2/3 e todas as pessoas são obrigadas a utilizar máscara. E devem andar de costas entre si, por exemplo. Okay? Estas poderiam ser claramente orientações que, garantindo a segurança das pessoas, e isto, atenção, a saúde e a segurança das pessoas é ponto primordial, ponto final parágrafo. Se não houver solução, de facto, ir pelas escadas é a solução, ok? Mas, havendo soluções mitigadoras, sejam a nível do comportamento ou da etiqueta de higiene que agora se fala, seja a nível tecnológico, eu acho que devemos tentar que os edifícios funcionem o mais normal possível. Vamos ser claros, isto não vai acabar em setembro ou em agosto. Nós vamos ter seguramente uns bons meses pela frente em que as atividades económicas têm de trabalhar e que têm de conviver com esta pandemia. Além disso, para além desta pandemia, poderá vir outra daqui a uns anos e, portanto, todas estas situações têm de ser já definidas e reguladas. E, portanto, espero que realmente que a Direção-Geral de Saúde, a exemplo do que tem vindo a fazer, também entre com esta questão. Aliás, nós próprios estamos também em contacto com as associações dos administradores hospitalares, a Associação dos Hotéis de Portugal, o Turismo de Portugal, a mostrar a nossa disponibilidade para que de facto saiam orientações para a utilização que permitam que os edifícios funcionem. Okay? É impensável um edifício de 3.200 pessoas pôr todas as pessoas a andar a pé ou apenas uma pessoa de cada vez nos elevadores. Não é? Ou pelo menos que não se explore até ao limite do intelecto humano como é que se pode fazer as coisas de forma segura, não é? Certo. Aquilo que não se deve fazer realmente é dizer agora ninguém anda no elevador, anda toda a gente de escada. Essa é a parte fácil. Para isso não é preciso gerir, não é? Isso qualquer macaco de realejo, não é? Daqueles que andam nas feiras ou o ombro, poderia tomar essa decisão. Aqui realmente o que é importante é que se pensem as coisas e garantindo a segurança se tem os edifícios, sejam eles de tipologia for, dos hospitais, os hotéis, os escritórios, etc., a funcionar dentro do que for mais eficiente. Muito bem. Nós, José, muito obrigado. Nós vamos, como já disse, vamos partilhar o documento que vocês fizeram, muito interessante, que mostra aquilo que vocês estão a fazer e, portanto, funciona como uma excelente partilha entre todos. E agradecer ao José ter sido aqui a cobaia do nosso primeiro Conversas Com e muito obrigado, José. Foi um gosto. Miguel, até breve. Mantenha-se seguro e também a todos os colegas que nos estão a ver, mantenham-se também seguros e continuem online connosco. Deus e obrigado. Obrigado.